Então, para integrar a advocacia jovem, tem que estar dentro desse período do primeiro ao quinto ano ou qualquer advogado pode integrar a comissão? Então, na minha visão, hoje a maior dor que a jovem advocacia tem é a falta de clientes, não saber como prospectar esses clientes e como conduzir isso até conseguir uma carteira de fato. É muito importante, além da vida real, também mostrar ali nas suas redes sociais o que você faz, qual a sua área de atuação, trazer problemas que de fato sejam interessantes para o dia a dia daquele possível cliente. Olá, olá, sejam bem-vindos ao nosso quarto episódio do nosso podcast Departamento Jurídico. E hoje um tema muito importante, muito relevante, nós vamos falar sobre os desafios da jovem advocacia. E para falar desse tema, ninguém melhor do que duas autoridades no assunto, doutor Igor Matheus, doutor Tatiane da Mata. Doutora Tatiane representando aqui como presidente da Caixa, doutor Igor Matheus que também está à frente. E vão trazer muitos assuntos aqui importantes para a gente. Doutores, muito obrigado. Antes de mais nada, eu vou passar a palavra para os doutores para se apresentarem. Para quem não conhece ainda, apesar que todos já conhecem, mas para quem não conhece, passar a conhecer a doutora Tatiane. Pode começar. Bom, meu nome é Tatiane da Mata, eu sou a presidente da Comissão da Advocacia Jovem nessa gestão. O Igor é o nosso secretário-geral da Comissão da Advocacia Jovem, onde nós temos muito orgulho hoje em conduzir a Advocacia Jovem do Estado de Goiás. Então, poder falar desses desafios, do que nós enfrentamos no início da nossa carreira, é enriquecedor, né, Igor? Fique à vontade. Com certeza, a advocacia jovem é um tema muito em alta e todos nós precisamos sempre debater sobre isso. A gente viaja todo o estado, inclusive esse mês agora tem umas 4, 5 viagens para conversar com a advocacia no interior. E como a Tati já adiantou, estou na comissão junto com ela é a nossa presidente, sou secretário-geral, e a gente tem feito um trabalho aí voltado mesmo para a valorização dos advogados em início de carreira. Quando a gente fala em advocacia jovem, nós estamos falando de quem começou hoje e vai até 5 anos de profissão. Ali é considerado jovem advogado, quem está iniciando na carreira. E satisfação estar aqui com vocês hoje, vamos conversar muito sobre esse tema. Vamos lá. Já vou aproveitar até o gancho da informação do doutor Igor para a gente já esclarecer essa dúvida. A advocacia jovem, a CAJ é a Comissão da Advocacia Jovem. Então, para integrar a advocacia jovem, tem que estar dentro desse período do primeiro ao quinto ano ou qualquer advogado pode integrar a comissão? Como que funciona? Bom, nós consideramos a advocacia jovem, né, que é aqueles que têm até 5 anos de inscrição. E sempre tem muitas dúvidas quanto a isso, porque às vezes um advogado que tem mais idade acaba achando que não se enquadra na jovem advocacia, quando na verdade nós consideramos o tempo de inscrição. E hoje, para participar da comissão, nós não colocamos um tempo limite de, por exemplo, 5 anos, porque cada um tem a sua realidade. Pode ser que tenha aquele colega que tem mais de 5 anos, mas ele parou por um determinado período, às vezes numa maternidade, ou para fazer uma outra profissão diferente e volta para a advocacia. Então, dentro da comissão, nós não estipulamos um prazo, mas os projetos que nós executamos são sempre voltados para quem está ali no início de carreira, para quem deseja começar na advocacia. É basicamente isso que a Tati falou mesmo, voltado para quem está no início, mas a gente sabe que a realidade de cada um é diferente, né? Então, nós temos hoje colegas dentro da comissão que eles têm mais tempo de profissão, colegas com 8, 7 anos, mas que por algum motivo eles não advogaram durante todo esse tempo e estão participando da comissão como membros, mas se a gente for parar para pensar em regulamento, regimento da própria instituição, é até 5 anos, mas não impede que um colega aqui com mais do que 5 anos possa ser membro da comissão. Entendido. E vocês, doutores, estão em contato com a jovem advocacia o tempo todo, né? O doutor Igor tem um escritório próprio, mas está sempre à frente, a doutora Tatiane é presidente. Na visão de vocês hoje, pode ser até uma opinião diferente, cada um tem uma opinião, mas qual hoje é o principal desafio que um jovem advogado enfrenta? Bom, vamos lá. Esse tema é sensível, polêmico, mas na minha visão, e eu recebo muitos advogados lá no escritório com dúvidas de como conseguir clientes. Porque quando nós formamos, nós aprendemos o direito, nós não aprendemos a como advogar. Nós aprendemos o direito, depois nós vamos fazer um cursinho, na maioria das vezes aprendemos como passar na prova da OAB, mas e agora? O que eu faço depois que eu peguei meu cartão profissional? Como que eu tenho cliente? Como que eu começo a ter uma carteira? Então, na minha visão, hoje a maior dor que a jovem advocacia tem é a falta de clientes, não saber como prospectar esses clientes
e como conduzir isso até conseguir uma carteira de fato. É exatamente o que o Igor falou. A prospecção de clientes, o cliente que faz o advogado, né? Faz a carreira do advogado. Então, a prospecção de clientes é o principal ponto hoje do advogado que está no início de carreira. Além disso, é muito necessário que o advogado, ele, além de entender muito bem o direito material e processual, ele precisa trabalhar as habilidades correlatas, que hoje são essenciais na advocacia, como marketing jurídico, português, precificação, prospecção, e muitas vezes nada disso foi visto durante a faculdade. Então, é muito importante preparar esse advogado para o mercado de trabalho. Ele precisa entender também essas habilidades correlatas, porque isso o diferencia no mercado de trabalho. É um desafio grande, né? A questão do cliente, que é o principal, né? Sim. Pode ter tudo, pode ter a carteira da OAB, se não tiver cliente, ele não vai exercer a advocacia, né? Não tem jeito. Sim. E a gente entrando então nesse tema, que talvez seja o mais difícil, prospecção. Hoje a gente já sabe que a OAB, eu acompanho muito, tem diversos projetos aí para ajudar mesmo, trazer esse tipo de conhecimento. Mas se a gente pudesse falar aqui algumas dicas práticas para um advogado que acabou de pegou nessa última sessão que teve, acho que foi essa semana, né? Isso, segunda-feira. Acabou de pegar a carteira e vai começar agora. E aí? O que na sugestão de vocês, o primeiro passo, ele vai... Eu sei que tem muita personalidade também, se ele vai procurar um escritório para ele ser um advogado associado, se ele vai começar por conta própria. Mas o que seria hoje uma dica prática assim, para ele começar já a exercer de fato a advocacia? Você fez esse comentário às vezes de entrar em um escritório, mas ainda que entre um escritório, eu vivi isso na pele, e eu acho que o advogado ele sempre tem que buscar a prospecção de clientes ainda que ele esteja em outro escritório. Ele não pode deixar isso de lado, porque realmente é o que vai diferenciar ele ali no mercado de trabalho. E falando sobre essa questão de prospecção de clientes, eu acho que era um erro muito meu no começo da advocacia, entender que o cliente está em toda parte. Onde você vai, você precisa mostrar que é advogado. As pessoas não vão te contratar sem saber quem é você. Porque quando nós começamos, não é um nome de referência, nós não temos um nome para colocar na porta, como nós falamos assim, mas demonstrar ali o que você faz, demonstrar a sua área de atuação, demonstrar que você é advogado onde quer que você esteja, porque isso faz com que aqueles que estejam à sua volta comecem a te ver como advogado e a te contratar como advogado. Se eu chego em um ambiente e não demonstro o que eu faço, como que essa pessoa vai saber que eu advogo? Então, eu falo muito que esse tete-a-tete da vida real também é muito importante, porque às vezes as pessoas estão super focadas no Instagram e acabam deixando de lado a vida real, de chegar numa farmácia, de chegar... O Igor mesmo, ele é mestre nisso. Em qualquer lugar que ele vai, todos sabem que ele é advogado, e eu falo isso porque nós fizemos muitas integrações em todo o estado. Então, assim, em hotel, em todos os lugares, todos sabiam que ali passava o advogado, passava um advogado trabalhista e dava o cartão, entregava o cartão para que ele pudesse usar no momento. E utilizam, né, Igor? Então, essa vida real, demonstrar que você é advogado é muito importante. E, além disso, você utiliza o marketing jurídico como um plus, né, para te auxiliar na advocacia, porque ele vem para... eu falo que universalizar, principalmente para o jovem advogado, porque às vezes ele não tem uma estrutura física, mas ele consegue demonstrar todo o serviço dele por meio das redes sociais e, entre aspas, de forma gratuita, a depender da forma de divulgação, daquela engajamento orgânico que você faz na advocacia. Então, você colocar a sua vitrine, né, que é mostrar o que você faz. Eu tenho uma amiga que fala muito sobre marketing, que ela fala que as redes sociais é uma vitrine sua na Quinta Avenida, para você mostrar o que faz para as pessoas. Nossa, fulano advoga em tal área, então no futuro próximo eu contratarei. Porque às vezes o retorno não é imediato, mas você começa a se posicionar ali nas redes sociais enquanto advogado naquela determinada área, as pessoas vão assimilando a sua imagem aquilo. Eu falo porque assim, eu no começo deixava as redes sociais de lado, no sentido de posicionamento. E eu comecei a conversar com outros advogados que hoje são muito bem posicionados dentro das redes sociais e eu falei, nossa, esse parece que é bacana, né? E comecei a fazer também. E depois que eu fiz, eu vi muita diferença das pessoas assimilarem a minha imagem como advogado imobiliarista e tratarem comigo no Instagram, parcerias, etc. Então, é muito importante
além da vida real, também mostrar ali nas suas redes sociais o que você faz, qual a sua área de atuação, trazer problemas que de fato sejam interessantes para o dia a dia daquele possível cliente. Você tem que entender qual que é o público-alvo para começar a falar sobre aquilo. Então, isso tudo é muito importante. Acho que é isso. Bom, falei muito, né? Esse é um tema que eu gosto muito de falar sobre ele. Inclusive, essas viagens que eu te falei que eu vou fazer agora nesse mês, levando curso para advocacia goiana, e o tema desse curso é os novos paradigmas de prospecção de clientes. Por quê? A advocacia ela mudou muito. E a advocacia de 10 anos atrás não é a mesma advocacia de hoje. Mas muitas daquelas coisas que os nossos colegas faziam há 10 anos atrás ainda dá certo hoje. Mas a gente precisa ter uma visão ampliada, uma nova visão de negócio. Advocacia e empreendedorismo, na minha visão, eu sempre fui por essa vertente. Nunca fui trabalhar como associado em um escritório. Comecei sozinho, de forma autônoma. Hoje tenho meu escritório que roda bastante. Então tenho que agradecer a Deus por isso. Mas a Tati falou um negócio importante. Eu até peguei minha carteira, né? Cartão. Então, assim, eu tenho um cartão aqui que fala o que eu faço. Advocacia Trabalhista Nacional, porque eu advogo em todo o Brasil. Meu nome, o número da minha OAB, o telefone e o Instagram. Tudo isso aqui é permitido. Lá no provimento 205 de 2021 do Conselho Federal, nos dá uma aula de como fazer marketing jurídico de forma ética e correta. Então, se a gente pega aquilo que dava certo no passado, como, por exemplo, o cartão de visita, e entrega para as pessoas sempre quando nós vamos ali em um determinado local, quando eu falo entregar, não é você colocar na mão de uma pessoa e ela sair fazendo uma panfletagem, que isso daí é vedado, o Código de Ética nos proíbe. Mas eu, enquanto advogado, conversando com a pessoa, falando que eu sou advogado, eu posso deixar um meio de contato para ele me encontrar. Isso é importante da gente deixar claro. Mas investir em marketing, investir na produção de conteúdo hoje é extremamente importante. E aí, quando a gente fala em marketing, a gente fala em marketing de conteúdo informativo, a gente fala em marketing de humor que vai trazer alcance de público e audiência para você. Mas lembrando sempre que somente isso não vai te salvar, né? Você precisa saber empreender, você precisa ter essa visão de novas formas de prospecção de cliente, mas você tem que saber o direito. Porque ter o cliente e não saber como entregar um resultado para ele não te mantém no mercado, vai te afundar muito rápido. Então, produção de conteúdo, utilizar do tete a tete, como a Tati falou, é alguma das dicas que eu posso deixar aí para quem está querendo prospectar clientes e explorar o digital, que o digital tem trago muito resultado para vários colegas. Show. As dicas aí que quem começar a colocar em prática agora já dá para começar a ter resultado. Com certeza. E aí a gente já entra no novo desafio. O advogado começou, pegou as dicas aqui, começou a prospectar clientes. Aí tem a questão do direito, isso aí a gente entende que é o básico, né? O advogado tem que entender para entregar. E entra também a questão da gestão, que é também um tema muito polêmico, né? Porque às vezes a pessoa pensa assim, mas eu sou sozinho, tenho 3 clientes aqui, eu não preciso se preocupar com gestão. Sim. E é o contrário, né? E eu converso com muitos advogados também, e eu vejo assim, que ele está girando, está tendo ali cliente, está trabalhando, mas está insatisfeito, porque às vezes não está tendo resultado, está faltando talvez gestão. Vocês percebem também esse desafio com os jovens advogados e já entrando nesse tema também, como lidar hoje, já assim, de forma prática, como o jovem advogado ele já pode começar a preocupar, pensar e colocar em prática esse tema da gestão. Eu até vim falando sobre isso com o Igor no carro, sobre a importância de gerir um escritório, pensando na advocacia autônoma, né? Porque quando você monta o próprio escritório, você precisa entender como funciona aquele negócio. Eu até comentei com ele. Você precisa fazer um plano de negócio. De fato, é empreender. É quanto que eu vou gastar se eu tiver uma estrutura física, o que eu preciso nessa estrutura física. Preciso de secretária? Não posso arcar com esse custo no momento. Mas quais são as despesas fixas? Um escritório, aluguel, por exemplo, água, luz, etc. Coloque isso num papel para você entender qual é o custo do seu escritório, se vale a pena ter um espaço físico, se você consegue arcar com esse espaço físico. Depois que você faz esse plano, você começa a entender qual o seu custo, quanto você precisa cobrar. E além disso, você não pode, que eu vejo acontecendo muito, o advogado misturar pessoa jurídica com pessoa física, ela pega muito mais da pessoa jurídica para a pessoa física, ela não tira, por exemplo, porque o que eu vejo hoje é que você tira um prolabore para você e reinveste todo o restante na empresa. E às vezes a pessoa, ela
faz essa mistura de investimentos entre a pessoa jurídica e a pessoa física e acaba se perdendo no caminho, né? Então, é muito importante você estipular esse prolabore para você utilizar, para pagar as contas pessoais, mas todo o restante você investe no escritório e reinveste para poder crescer e conseguir prospectar mais clientes. Então, é muito importante nessa questão de gestão fazer e organizar o plano de negócio como se fosse uma empresa mesmo. O escritório de advocacia é empresa. Tem as suas peculiaridades, mas nós estamos ali abrindo uma empresa, então precisa ser organizada como tal, precisa entender quais os meus custos, quanto eu preciso cobrar para isso, quanto eu preciso investir, entendeu? Então, assim, o que eu vejo é, às vezes, tendo essa certa confusão, e é por isso que nós fizemos aquele projeto da incubadora, que eu participei, e ensina tudo isso, ao montar o negócio, você criar o seu plano de negócio, como você vai gerir essa empresa, para conseguir abrir o escritório, porque assim, às vezes muitas pessoas entram na cara e coragem e simplesmente abrem. Só que no meio do caminho ela fala, não, espera, tem mais coisas que eu preciso saber, e muitos aprendem no caminho e dá tudo certo e muitos não conseguem e acabam se afundando nesse projeto. Então, que bom que muitos conseguem, né, aprender no meio do caminho, mas a maioria tem muitos que não conseguem. Então, é muito importante entender o negócio para conseguir crescer e aumentar cada vez mais essa empresa, que no caso é o escritório de advocacia. Gestão é um ponto muito complexo e delicado. E aí, quem já foi aluno meu de mentoria ou do que seja, sabe que eu falo muito sobre isso. Por quê? O advogado, ainda que ele comece sozinho, ele precisa saber gerir. A Tati falou um negócio que é interessante. O advogado mistura a pessoa física com a pessoa jurídica. Mas se você consegue ter essa inteligência financeira, um controle financeiro, e entender que desde o início, quando você começa a advogar, você é uma empresa, ainda que você não tenha um CNPJ aberto, que você não tenha um escritório, custos mensais, mas você precisa definir. Olha só, eu estou ganhando R$5.000 por mês, hipoteticamente, estou ganhando R$5.000 por mês. Esse percentual aqui vai ser relativo ao que eu vou tirar para mim, pessoa física. O restante eu tenho que cuidar dos custos que eu tenho. Eu tenho custo com combustível para ir no fórum. Eu tenho custo com sistema, quando você já está maior, você tem custo com sistema. Quando você cresce mais um pouco, você tem pessoas, você tem esse custo. Então você precisa entender isso. E a Tati, a gente vinha falando exatamente sobre isso no carro, que tudo é matemático. Você tem um custo, vamos supor, de R$10.000 no mês. Então vamos supor que você tem um ticket médio de R$1.000. Você precisa fechar 10 contratos para pagar o seu custo. E aí você precisa fechar mais contratos para você retirar aquilo que você estabeleceu como prolabore, para você se manter como pessoa física, né? Sem confundir os dois. Existe o caixa do seu escritório de advocacia, e quando eu falo escritório de advocacia, sou eu sozinho, eu sou o meu próprio escritório. Já foi assim comigo. E a gente precisa fazer esse estudo. Vou contar uma pequena história para contextualizar. A gente precisa fazer uma análise de mercado. Quando não se faz a análise de mercado, nós estamos fadados ao fracasso. Quem me conhece, já ouviu minha história, sabe. Eu formei, comecei a advogar sozinho, meu pai já é advogado. Comecei a dividir espaço com ele, mas dali resolvi que abrir meu próprio escritório. Só que eu não olhei com esse viés que eu tenho hoje para gestão. Eu não fiz uma análise de mercado. Eu não só fui lá e montei. Eu fiquei com o escritório aberto uns 6 meses. Esse escritório era numa cidade da região metropolitana aqui de Goiânia, no interior. Não era para minha área de atuação, que eu advogo desde sempre de forma exclusiva na área trabalhista. Não tinha cliente lá, mas eu tinha custo com internet, custo com estagiária, que na época eu já tinha, inclusive ela trabalha comigo até hoje. Custo com estagiário, custo com o local e todas as outras coisas que a gente sabe que é necessário para manter uma estrutura física. Só que não entrava cliente. O que aconteceu? Com 6 meses, eu fechei esse escritório, voltei para dentro da minha casa e passei 1 ano advogando de dentro de um quarto do meu apartamento. Essa estagiária foi para o home office, depois, inclusive, ela saiu, foi trabalhar em outros locais, depois voltou, está com a gente lá até hoje, mas foi por falta de análise, falta de estudo de mercado e de não entender a importância da gestão de um negócio naquele momento. Aí fiquei 1 ano trabalhando dentro de casa, e nesse 1 ano estudando sobre isso, entendendo um pouco mais sobre gestão.
E aí eu falei, ó, tá na hora de crescer. Não tem como eu ficar da forma como eu estou hoje, trabalhando dentro do apartamento. Não tem nada errado nisso, até um certo ponto. Quando você chega num ponto que não dá, eu estava deixando de ter clientes por conta daquela situação e eu já tinha entendido um pouco sobre gestão. Falei, é a hora, agora é a hora. Então, fui lá, busquei um local próximo da justiça do trabalho, contratei pessoas, tenho a minha equipe, mas tudo isso entendendo a realidade, entendendo o que eu precisava fazer para que desse certo. Então, foi uma primeira tentativa, sem nenhum tipo de análise de mercado, sem estudo de gestão, com falha. Aprendi na falha. 1 ano entendendo como que era, e agora já vou fazer aí 1 ano que o escritório está rodando, graças a esse estudo de gestão. Então, entender gestão na advocacia é um dos pilares mais importantes. É tratar a advocacia como negócio, Como né? negócio. E, infelizmente, ainda não tem ainda essa visão, né? E quando a gente fala sobre isso também, a gente tem que a doutora Tatiana, que é sócia de um escritório, o doutor Igor, que tem um escritório próprio, cada um no seu caminho e cada um realizado com o seu caminho. E a gente sabe que o grande sonho de todo mundo que sai da faculdade, pega a carteira do AB, é ter um escritório. Eu tenho meu próprio escritório, que seja uma salinha pequena, uma mesma cadeira, todo mundo quer ter seu próprio escritório. Mas nem todo mundo tem o perfil para ser um dono de escritório. Tem gente que vai ser sócio de algum escritório que já existe, vai ser associado e vai estar realizado com isso. E muita gente erra nesse ponto. Na opinião de vocês, qual seria, assim, uma forma, eu sei que talvez não exista uma forma ideal, porque cada pessoa é cada pessoa, mas uma forma da pessoa conseguir identificar qual é o perfil dela. Se ela, de fato, ela tem um perfil para ser dona de um próprio escritório, se ela já tem que abrir seu escritório, ou se não, tudo bem, ela vai ser sócia de alguém ou vai ser associada de alguém. Um jovem advogado, qual seria, talvez, a melhor forma dele identificar o perfil dele nesse sentido? Sim. Bom, eu falo isso nas minhas palestras sobre os desafios do início da carreira. Primeiro, nós precisamos entender qual o momento de vida que nós estamos. Eu estou num momento que eu consigo empreender, montar um escritório e conseguir suportar custos financeiros até ter retorno dos clientes que eu vou prospectar. Se você tiver, a minha concepção é vá e tente. Mas se você está em um momento de vida que você não tem esse conforto financeiro e não é possível esperar 4, 6 meses para começar a ter um retorno, entre para um escritório, seja como associado, seja como seletista, que aí tem escritórios que contratam nas duas modalidades. Por quê? Dentro desse escritório você vai receber um valor fixo, você vai estar aprendendo bastante, porque os escritórios servem para isso, para as pessoas também aprenderem como advogar. E você pode ter a oportunidade de crescimento dentro daquele local. Um exemplo, a Tati. Ela deve falar sobre isso daqui a pouco. Mas começou como estagiária, hoje é sócia. Então, ela foi por um caminho diferente do meu. Eu fui no caminho de trilhar sozinho durante um tempo até conseguir ter pessoas trabalhando comigo, ter uma equipe, ter um escritório com pessoas. Mas a primeira coisa é a pessoa entender o momento de vida dela. Eu estou num momento confortável, eu consigo suportar isso? Ok, corra atrás do seu sonho. Não estou no momento, eu posso ir para um escritório que lá eu também vou ter possibilidade de crescimento? Ok, corra atrás do seu sonho dentro daquele escritório, empreenda lá dentro, faça coisas diferentes para chamar a atenção dos donos desse escritório e com toda certeza a pessoa vai ter oportunidade de crescimento. É basicamente isso que o Igor comentou. Não existe uma fórmula mágica Perfeita, né? e perfeita de como se sair bem na advocacia, porque cada um tem a sua história de vida. Eu decidi entrar para um escritório porque eu nunca tinha vivido advocacia, e quando eu entrei foi bem no final da faculdade. Eu nunca tive parentes, colegas, amigos advogados, eu não sabia advogar. Não sabia. Não sabia atender um cliente, fazer uma sustentação oral, nada. Então, eu resolvi entrar para um escritório para entender como funciona a advocacia. Eu acho que se naquele momento eu abrisse meu próprio escritório, provavelmente 6 meses depois, talvez eu estaria desistindo da advocacia porque eu não sabia advogar. E eu acabei aprendendo nesse caminho dentro do escritório e me surgiu a oportunidade de crescer dentro lá da advocacia. Por quê? Eu acho que o que foi um diferencial de crescimento lá dentro? Tratar o escritório como se fosse meu. E falando nesse assunto, em relação a criar um nome próprio, né? A doutora falou, o doutor Igor criou o nome próprio dele, a doutora é sócia, mas a gente percebe que hoje, para quem te acompanha,
conhece o nome da doutora Tatiana. Sim. Por mais que não está seu nome na porta do escritório, conseguiu criar o seu nome. Quem é o seu profissional? E até nesse assunto. Hoje, para um advogado que está começando, a doutora vai ter propriedade para falar disso. Qual que é a melhor forma de criar um nome? Um advogado que trabalha no seu escritório, então, qual que seria uma forma dele se destacar? E mesmo assim, ele sendo sócio de um escritório em que ele não tem o nome dele como evidência, para ele criar o nome dele próprio, desvinculado do escritório, mesmo sendo sócio, qual que seria a forma para fazer isso? Eu tenho uma visão de negócio talvez diferente de muitos colegas, mas dentro do meu escritório eu prego sempre a cultura da empresa, que é a equipe que faz aquilo acontecer. Então, quem acompanha o nosso perfil no Instagram sempre vai vendo eu destacando as advogadas que trabalham comigo, porque eu entendo que aquilo só acontece por conta do meu trabalho, juntamente com o trabalho delas. Então, eu sempre pergunto, como que foi o trabalho da nossa equipe para os nossos clientes? Aí eles vão lá e falam, a doutora fulana de tal que me atendeu aqui foi muito boa. Pum, vou lá e divulgo. Aquela advogada. Por quê? Porque eu valorizo quem está comigo. A gente precisa valorizar as pessoas que estão conosco. Mas quem está dentro de um escritório? Se eu estivesse trabalhando em um escritório, como que eu faria para o meu nome ser conhecido? Bom, eu ia tentar empreender ali dentro, né? Fazer além daquilo que eu sou contratado para fazer. Porque pessoas para fazer aquilo que você é contratado tem de caminhão. Tem muitos colegas aí que vão sentar e vão fazer aquilo que o dono do escritório repassa. E é isso. Para ele tá bom, para ele aquilo é suficiente, tá tudo certo. Mas se a pessoa quer se destacar, aí ela tem que ter seus diferenciais. Bom, olha aqui, meu chefe me passou isso aqui, eu preciso fazer isso. Eu vou lá e faço além. Se surgir uma dúvida aqui, eu já venho com a solução e trago para ele. Trago pontos de melhorias. Tem uma moça que trabalha comigo hoje, ela trabalha no meu setor comercial. E sempre que surge alguma questão que eu vou levar para eles, vou me reunir com eles e falar, ó, tem acontecendo isso. Doutor, mas eu já pensei que a gente pode fazer dessa forma porque isso aqui vai dar certo. E quase sempre ela tá certa. Então, ela tá pensando fora da caixa. Ela não tá só recebendo o feedback que eu estou passando, adequando e fazendo o que eu mando. Não. Ela tá pensando fora. Então, assim, e eu falo sempre isso. Ela está se destacando no meio dos demais. E assim ela acaba destacando o nome dela dentro daqueles que estão ali naquele escritório e para o público no geral. Eu penso que é por aí que o colega vai conseguir se destacar dentro de um escritório. Exatamente. E além de tentar se destacar dentro do escritório, uma coisa que eu fui sempre preocupada é como me destacar fora do escritório, para que as pessoas comecem a me reconhecer como advogado imobiliarista. Que elas vejam a Tatiane dissociada, sempre, claro, sócia do escritório, mas dissociada, nomes diferentes, mas que ela também tem um bom posicionamento dentro da advocacia imobiliarista. E eu ficava olhando os outros advogados que são bem posicionados na área, o que eles faziam, qual pós-graduação eles faziam, onde eles estavam, dentro de institutos, né, esses institutos paralelos que também tem, para estudar essas áreas temáticas dentro da própria OAB, com relação às comissões temáticas, você se posicionar, você mostrar o que faz, você também as redes sociais, mostrando ali a advocacia, mostrando qual a sua área de atuação, para os próprios clientes do escritório, quando você faz um bom atendimento, aquele cliente, ele gosta de você, ele te indica para outros clientes, então é se destacar dentro e fora do escritório, procurar meios para crescer dentro da sua advocacia, para forma de posicionamento também, porque o posicionamento naquela área de atuação é muito importante. Então você vai acabar ocupando espaços, e esses espaços, eles precisam ser ocupados. E aí onde você começa a ver que há chance de ocupar esse espaço, você começa a participar, sabe? Porque, assim, quando você trabalha, principalmente de forma voluntária, esses espaços, eles começam a aparecer, né, Igor, dentro desses institutos, dentro das comissões, dentro de qualquer lugar. Quando você se coloca ali voluntariamente para auxiliar numa área de atuação, para auxiliar em uma determinada matéria, vão surgindo oportunidades. Então, eu sempre tenho colocado muito o meu nome voluntariamente para participar dessas reuniões temáticas dentro do direito imobiliário e até hoje, de forma geral, na advocacia. E isso é muito importante, porque
além do mais, é importante que você também esteja com advogados de outras áreas. Você pode fazer parceria com esses advogados. Então, não só ficar focada dentro do direito imobiliário, mas também com outros advogados de outras áreas para fazer parcerias. Então, eu e o Igor sempre conversamos um com o outro, trocamos cartões, parcerias e tudo mais. Então, isso é muito importante. Você estar ali e procurar meios de se relacionar, né? Pegando o gancho do que a Tati falou, isso é uma verdade, assim, universal, vamos dizer. Se você doa o seu tempo voluntariamente, você vai receber aquilo de volta. Eu sempre tive esse viés classista, vamos dizer assim, desde a época de faculdade. Fui diretor de atlética, fui diretor de esportes, então eu gosto desse movimento. E aí eu formei já sabendo que eu queria ir para a ordem, queria ir para os institutos que me possibilitassem trabalhar em prol da minha classe, em prol da advocacia. E isso é maravilhoso, porque quando você faz isso, as pessoas passam a te conhecer. E aí, se você se posiciona, e aí a gente pode falar agora de posicionamento de imagem e posicionamento de mercado, que uma coisa é você posicionar a sua imagem como advogado e advogada. E aí, quando eu falo em posicionamento de mercado, a Tati é advogada imobiliarista. Eu advogo na área trabalhista e você advoga na área criminal. Se eu me posiciono sempre para as pessoas ou nas redes sociais como advogado trabalhista, elas vão lembrar do meu nome. Ainda que se eu estivesse dentro de um escritório, as pessoas iriam lembrar do Igor, advogado trabalhista, que trabalha lá no escritório da esquina, mas iria lembrar do nome Igor. Então, esse posicionamento, tanto de imagem como advogado e de mercado, como advogado especialista em uma determinada área, ele traz para a gente aí um retorno muito bom. E aí isso se aplica tanto para quem está sozinho, quanto para quem está dentro de um escritório hoje. E sobre essa parte da especialização, então, para a gente se posicionar numa área específica? A gente sabe que quando começa, normalmente a pessoa vai ali para o clínico geral, como você fala, né? Na opinião de vocês, qual que é o melhor método? Realmente o clínico geral ou não? Eu formei agora, eu já preciso começar especializando em uma área e já começar a me posicionar para essa área. Então, é outro tema polêmico, sensível, mas que é bom da gente abordar. Eu sempre quis ir para a área trabalhista. Então, desde o início, eu foquei na área trabalhista e me posicionei como advogado trabalhista. Porque eu entendia o seguinte, eu posso estar deixando de pegar outros clientes em outras áreas, mas eu vou me tornar uma referência. As pessoas vão me procurar porque eu sou trabalhista. Elas não vão me procurar para qualquer coisa. Chega clientes de outras áreas? Chegam. Mas aí a gente vai lá e faz uma parceria. Se você já tem um escritório que atende essas demandas, você vai repassar para aquele núcleo do escritório. Se não, você vai lá e vai pegar um colega e vai fazer parceria. Trabalhar como clínico geral, que é o popularmente dito, não é problema algum. E a gente sabe que essa é a realidade da massa da advocacia quando começa. De fato, faz de tudo até se encontrar. Tem muitos colegas que falam, eu não escolhi minha área, a área que me escolheu, porque começou a chegar tanta demanda daquilo que a pessoa falou, eu aprendi a fazer isso, é isso aqui. E aí ela vai e se posiciona naquilo, ele se torna um especialista, vai procurar ali uma especialização naquele tema. Mas eu fui ao contrário, vamos dizer, do que a grande maioria. Desde o início eu foquei na área trabalhista, o que me permite hoje ter um escritório 100% trabalhista, 100% nichado na área e que deixa eu ter uma liberdade para advogar em todo o Brasil, sendo referência nessa área. Mas aí vamos ouvir a Tati aqui, que ela tem muito a contribuir com isso aí. Bom, quando você começa, a maioria não tem essa opção de qual área escolher. O que vier de cliente, muitos aceitam porque é o seu começo, é a sua realidade, você precisa pagar as contas. Esse é ponto. Só que vai chegando um determinado momento da carreira que é como o Igor falou, a área te escolhe e surgem mais ações daquela determinada área. E você acaba se especializando naquela área. E eu sempre falo que quando você quer resolver o seu problema, você procura um problema sério. Você procura um clínico geral ou um especialista? Especialista. Um especialista. Mesma coisa para a área da saúde. Quando você está com um problema sério de saúde, você procura um médico especialista ou um clínico geral? Médico especialista, e você acaba conseguindo cobrar mais caro por isso, porque você de fato vai resolver o problema daquele cliente. Então isso tem que ser colocado em xeque no momento de você decidir qual a sua área de atuação, porque você especializado, você consegue resolver o problema do seu cliente.
E aí a área acaba te escolhendo, você acaba divulgando mais para aquela determinada área e às vezes aparece uma outra área. Só que aquela outra área é tão diferente da minha área de atuação que a energia que eu gasto para estudar aquela matéria que eu não tenho a menor ideia do que seja, talvez vale mais a pena eu fazer uma parceria com um advogado experiente, que vai entregar um bom trabalho, do que eu que não tenho conhecimento na área, e gasto energia na minha área de atuação, me especializando mais naquilo, ou até prospectando mais clientes daquela determinada matéria. Então, chega um ponto da carreira que você acaba decidindo qual é a sua área que você mais gosta de trabalhar, o que mais aparece demanda, vai muito de cada um, e prefere se especializar porque você acaba conseguindo cobrar mais caro. Mas hoje tem acontecido muito de escritórios fazerem trabalho full service, que é ter todas as áreas de atuação, ou a maioria, mas ali não é um único advogado que faz as áreas. É um advogado em cada área resolvendo o seu serviço e o escritório entrega tudo para você. Porque às vezes o cliente tem uma demanda trabalhista, mas tem uma demanda criminal e tem uma demanda civil, então fica com o seu escritório, que atende em tudo. Então tem acontecido muito isso de escritórios de advocacia hoje passarem a ser full service nesse sentido, para atender todas as demandas do cliente, porque às vezes você não atender aquela determinada demanda, ele acaba conhecendo um outro escritório e às vezes contratando esse escritório futuramente. E aí o que você faz quando chega um cliente que não é da sua área de atuação? Você faz parceria. Olha, consigo, vamos organizar esse processo para você, e você chama um parceiro e trabalha em conjunto ou organiza a forma de parceria que vocês preferem, e você não perde o cliente, porque ele vai continuar sendo seu cliente. A diferença é que você fez uma parceria, a depender da parceria, por exemplo, o Igor fazer a petição, ou para ele fazer o atendimento e acompanhamento desse processo. Mas às vezes o trato é meu direto com você. Então tem muito disso nas parcerias, para não perder o cliente para outras áreas de atuação e sempre pensar, olha, eu posso fazer parceria com fulano, com ciclano, porque eu não perco esse cliente para o mercado. Isso também é muito importante ser falado, né? Isso é a realidade, né? Tem muitos colegas que fazem dessa forma. Porque o cliente, o que a gente precisa entender? Ele tem confiança no seu advogado, na sua advogada. Então, ele quer a pessoa, ele quer o Dr. João Vitor, ele quer a doutora Tatiane, ele quer o Dr. Igor. Mas, às vezes, não é a sua área, como a Tati falou. Então, ele chegou até mim, porque ele tem confiança. Mas é a área da Tati. Recentemente, eu passei um caso para ela, que o rapaz, ele comprou uma casa, e aí a construtora entregou a casa do lado, ele reformou a casa, e aí agora foi vender a casa e descobriu que a dele era a outra casa. Mas ele me procurou, só que eu não atuo na área. Ele falou, tem um advogado que faz, a doutora Tatiane, mas a referência dele sou eu. E aí a Tati vai lá, cuida de toda essa questão, e a referência vai continuar sendo você, porque você simplesmente não falou, não faço, pode procurar outro. Porque quando você faz isso, aí ele vai, e aí ele vai ficar com aquele outro colega que ele encontrar. Mas se você falar, não, eu não faço, mas eu tenho um parceiro que faz, a gente vai resolver essa situação. Ele continua tendo a confiança em você e sabendo que vai ter uma pessoa ali especializada para defender ele. É só pegando um gancho naquilo que a gente estava falando antes, que veio a memória aqui agora, da questão de como se destacar. Aí a Tati falou assim que estava observando o que os colegas da área dela, bem posicionados, fazem. E aí você recebeu aqui no seu podcast também o Nelson Williams. E aí eu tive a oportunidade de estar com ele e ele me falou uma coisa. Ele falou uma frase assim, Igor, você não precisa ser o gênio. Você tem que entender o que o gênio está fazendo. Se você tem alguém da sua área que está se destacando, vá lá, descubra o que ele está fazendo e aplique dentro da sua realidade, sem copiar. Não seja um copiador, não. Mas se inspire e faça o mesmo que aquela pessoa tem feito para conseguir destaque, porque isso aí também vai te fazer ter uma visibilidade grande. E assim eu fiz, me inspirei no Nelson. Depois disso, comecei a contratar uns vídeos de drone lá no meu Instagram, de vez em quando tem algumas coisas assim. Mas não foi cópia, foi inspiração. Então eu vi o que um gênio, na minha mentalidade de empreendedor na advocacia, estava fazendo. Falei, por que não pegar isso como inspiração e fazer? Então, é uma dica aí para os colegas, né? Quer se destacar? Veja o que aquele colega da sua área que tem um grande destaque está fazendo. Se inspire, faça dentro da sua realidade que você vai conseguir aí também aos seus passos, ter esse espaço, ter essa visibilidade. Uma dica importante essa aí. São muitos desafios, né? A gente falou muita muitos. coisa aqui. Hoje, como que a OAB
A gente sabe, eu acompanho o trabalho da CAGE, embora não participe, mas acompanho, sei que a CAGE é sempre muito atuante, ajudando a Jovem Advocacia, que é importante. Mas para quem não sabe, não conhece, quais os projetos hoje em atividade da UAB, da CAGE, para Jovem Advocacia e como que o jovem advogado tem acesso a esses projetos? Bom, primeiro convite que eu faço é para participar da Comissão da Advocacia Jovem, se inscrever e, de fato, participar ativamente da comissão, né? É uma oportunidade de você fazer parceria, né? E conhecer networking, novos colegas. Então, primeiro ponto, participar da comissão, que faz total diferença e hoje eu falo com propriedade na carreira do advogado, principalmente iniciante. Fora isso, nas nossas reuniões, nós sempre trazemos um tema que é pertinente para o início de carreira. Então, nós já falamos sobre precificação, prospecção. Então, foi criada a incubadora de novos escritórios, como mencionei a você, e tem previsão para abertura nesse ano novamente, que é te auxiliar a empreender. E eu participei e me abriu muita visão dentro do empreendedorismo na advocacia, como gerir, como montar o plano de negócio, quanto que é o custo para eu montar aquele escritório. Então, é um projeto muito interessante. Nós também abrimos agora as inscrições, que é um projeto de mentoria da UAB Goiás, onde ela vai conectar esses advogados recém-inscritos aos advogados experientes. E a ideia é que esse advogado experiente conte um pouco da carreira dele, como funciona a área de atuação daquela determinada matéria e também traga um pouco de prática. Leve esse advogado para uma audiência de instrução, porque às vezes ele não tem muita noção do que perguntar, ou para uma sustentação oral, tribunal do júri, é realmente trazer a prática da advocacia que nós não vemos, ou talvez não com tanta propriedade durante a faculdade, para entender mesmo ali o dia a dia da rotina do advogado. Então, nós também organizamos esse projeto de mentoria. Fora isso, são tantos, né? São tantos. Vou falar alguns aqui para o pessoal entender. São tantos projetos que a comissão desenvolve. Por quê? Qual que é o papel? O papel da comissão dentro da instituição OAB é pegar na mão do jovem advogado e falar, não, vem aqui você tem um apoio e aqui nós vamos defender você e nós vamos te auxiliar no início de carreira. A Tati já falou do projeto Incubadora de Novos Escritórios, falou do projeto de mentoria que vai atender mais de 500 advogados jovens, mas nós temos vários. Por exemplo, nós temos a Oficina de Peças Práticas, que é um curso que a gente desenvolve no início e meio de ano para os advogados que estão entrando no mercado agora. Por quê? O pessoal aprende como peticionar para fazer prova da OAB, mas como peticionar na realidade dentro de um processo. Então, nós temos essas oficinas práticas e ela vai desde o peticionamento de uma petição inicial até os recursos mais complexos e também tem uma fase dentro dessa oficina prática que traz também sustentação oral. Então, a comissão ela tem essa visão de pegar o advogado lá quando ele acabou de pegar a sua carteira e dar todo esse suporte, desde como ele vai conseguir ter clientes através dessas formas de prospecção, dos cursos que a comissão oferece, através das reuniões que a gente leva temas, como a Tati já falou também, sempre voltado para o início de profissão, para o empreendedorismo jurídico, com a incubadora, para você entender mais sobre como gerir um escritório, como ter um escritório. Esse projeto de mentoria aqui, de fato, é para levar conhecimento prático daqueles que já estão estabelecidos no mercado e tantos outros projetos que a gente poderia passar aqui mais do que um único episódio falando só de todo o trabalho que a comissão desenvolveu até o dia de hoje. Tem muitos outros pela frente. Então, a Tati, mais do que ninguém, está junto comigo ali na comissão. Tem o Dr. Homero, o Dr. Gustavo também. Sabe que é uma batalha árdua, mas gratificante, porque a gente vê no jovem advogado que tem dado certo, que as pessoas têm aproveitado tudo aquilo que a ordem pode proporcionar através da comissão. A gente tem viajado todo o estado, fazendo as integrações, é mais um projeto que visa levar conhecimento para os advogados que estão nas subseções, seja aqui em Trindade, que está do lado, seja lá em Minasul, que eu já fui lá no passado, vou voltar lá agora semana que vem, mas a gente viaja por todo o estado, abraçando a advocacia início de carreira e levando os projetos que nós temos, não só em Goiânia, mas para todo o estado, para de fato defender a advocacia e impulsionar a advocacia de quem está no início de profissão. Muita coisa, doutores. Muitíssimo obrigado mesmo. Acho que assim, conteúdo prático aqui também, de muita qualidade. E mais uma vez, parabéns pelo trabalho que vocês têm desenvolvido. Realmente é um trabalho muito relevante. A gente sabe que a jovem advocacia precisa disso, precisa desse apoio da OAB e ela tem.
A OAB dá esse apoio. E as portas aqui estão abertas também. E parabéns mesmo pelo trabalho, agradeço vocês terem vindo aqui. E se quiserem deixar alguma dica, alguma motivação, algum convite, fiquem à vontade aí para a Jovem Advocacia que está nos acompanhando. Bom, o principal convite para a Jovem Advocacia, a Tati falou, mas vou reforçar. Acompanhem a Comissão da Advocacia Jovem, nos siga no Instagram, @caj.goiás, isso mesmo, né, presidente? Memória às vezes falha. caj.goiás, que é o Instagram onde nós divulgamos vagas de empregos todos os dias. Lá vocês conseguem acompanhar o que a comissão tem desenvolvido de trabalho. Se inscrevam na comissão, participe de todos os projetos, seja um membro ativo, porque quando você é ativo em determinadas situações que você se propõe a fazer, você vai ter destaque. Os colegas vão te conhecer, você vai conseguir fazer negócios ali dentro através do network. E agora eu vou fazer meu merchan pessoal, né? Claro. Me acompanhe também nas redes sociais, @igormateus.dv, lá a gente conversa sobre advocacia, muito sobre advocacia trabalhista. E uma dica que eu posso deixar para quem está no início de profissão: não desista da advocacia. Pode parecer complicado, mas com resiliência, com fé, com determinação, nós vamos conseguir atingir todos os nossos objetivos. E eu tenho uma frase que eu não sei de onde essa frase surgiu, mas ela veio aí e eu comecei a falar isso e pegou. Onde eu chego, as pessoas brincam comigo. Então, se eu posso deixar algo para vocês sem desculpas, faça acontecer. O que eu quero dizer com isso? Pare de inventar desculpa, vai lá e faz, vai dar certo. Quem muito se lamenta, quem muito reclama e inventa desculpas, vai estar dando espaço para quem está fazendo a coisa acontecer. Então, conte conosco, conte com a AB Goiás, com a Comissão da Advocacia Jovem e não invente desculpa, vai lá e faz acontecer que vai dar certo. Bom, eu gostaria de agradecer mais uma vez o convite em participar. Para nós é sempre uma honra poder falar para a Comissão para a Advocacia Jovem, né? Não para a Comissão, mas para a Advocacia Jovem. Nós temos feito todo esse trabalho de forma voluntária, realmente para auxiliar a Jovem Advocacia a empreender, a conquistar o seu próprio espaço. E tudo isso é muito importante, ter esse apoio é muito importante. No meu começo, não é que eu não tive esse apoio, eu não tive o diferencial de buscar esse apoio dentro da comissão, e hoje eu vejo que faz total diferença na carreira do advogado. E o conselho que eu gostaria de deixar, que não é muito diferente do Igor, é resiliência. Porque, de fato, a advocacia não acontece do dia para a noite. Esse ano eu faço 5 anos de advocacia, então completo aqui a minha transição de jovem advogada, com 5 anos de atuação, mas com propriedade eu posso falar para vocês que a advocacia não acontece do dia para a noite, é um plantio, é semear todo dia, estudando, trabalhando, mas não tem erro. Quando você faz isso diariamente, reinveste na sua carreira, nos seus estudos, no seu diferencial, com toda certeza você começa a se destacar no mercado de trabalho. Então sejam pacientes, continue semeando, porque a colheita vem. A colheita vem. Então é isso, são essas as minhas palavras. Ótimo, muito obrigado. Quer complementar? Te agradecer também, né? Agradecer pelo convite, pelo espaço. E saiba que esse projeto que você desenvolve aqui tem impactado muitos advogados, porque as pessoas que você já trouxe aqui, as que vão trazer, eu tenho certeza que são pessoas que estão levando uma mensagem que auxilia no dia a dia daqueles colegas. Então, parabéns pelo trabalho que você tem desenvolvido e é uma honra estar aqui contribuindo um pouco com vocês. Continue nesse caminho que você tem feito, que o sucesso já está acontecendo, mas com certeza ele irá se multiplicar. Eu agradeço muito, doutor, e agradeço a presença de vocês que estão aqui trazendo conteúdo pra gente. E é isso, pessoal. Como o doutor Igor disse, sem desculpa, faça acontecer. Isso aí. E vamos lá, até a próxima.